Lula, o rei do besterol investigado em inquérito da PF, diz em Portugal que não houve mensalão. Ou, mais uma bobagem para sua insuperável coleção. Em Portugal, Lula mostra a língua para os fatos. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva concedeu na sexta uma entrevista à TV portuguesa RTP, que foi ao ar no sábado, leia post na rua, mesmo para quem está acostumado a despropósitos. Mesmo para quem já disse que não haveria problemas de poluição na Terra se o planeta fosse quadrado. Mesmo para quem anunciou que cruzaria o Atlântico para chegar aos Estados Unidos. Mesmo para quem já afirmou, na presença do então presidente americano George W. Bush e das respectivas primeiras damas, que pretendia encontrar o ponto G da relação entre os dois países. Mesmo para quem já chamou Muammar Gaddafi de irmão. Mesmo para quem já disse que, na Venezuela, a democracia até demais. Mesmo para quem já recomendou a Obama que copiasse o nosso SUS. Mesmo para quem já comparou a luta por democracia no Irã à reação de descontentamento de uma torcida quando seu time perde o jogo. Mesmo para quem já fez pouco caso da eleição de um presidente negro nos Estados Unidos, afirmando que quer ver a eleição de um operário. Mesmo para quem já afirmou que o Bolsa Família deixava o povo preguiçoso, antes de ele próprio se fingir de dono do Bolsa Família. Mesmo, em suma, para quem é autor de uma impressionante coleção de besteiras, a verdade é que Lula, na entrevista à TV portuguesa, se excedeu. Foi além da conta, num misto de cinismo, de estupidez e de falta de apreço pela verdade. Segundo Lula, o mensalão teve 80% de decisão política e 20% de decisão jurídica. Mas disse achar que não houve mensalão. Afirmou que não ficaria debatendo decisão da Suprema Corte e anunciou pela 1ª vez que essa história vai ser recontada. Para ele, tudo não passou de uma tentativa mal-sucedida de destruir o PT. Então vamos ver. Não houve uma só condenação sem provas no processo do mensalão. Como todo mundo sabe, só 3 dos ministros que condenaram mensaleiros, Celso de Mello, Marco Aurélio e Gilmar Mendes, não foram indicados para a corte ou pelo próprio Lula ou por Dilma. O ex-presidente e seu partido, portanto, não podem nem mesmo se dizer vítimas de um tribunal formado por adversários. O homem que falava era aquele que teve a publicidade da campanha paga no exterior, em moeda estrangeira, numa conta que o marqueteiro Buda Mendonça mantinha fora do país. Origem do dinheiro? Ninguém sabe. Em 2 operações, ficou claro que o Banco do Brasil, por intermédio do fundo VisaNet, foi lesado em R$ 76 milhões. Mais do que evidências de pagamento, houve as confissões. O próprio então presidente chegou a dizer em 2005 que houvera sido traído. É verdade que uma nova história está sendo contada pelos petistas. E não passa de uma coleção vergonhosa de mentiras, omissões, mistificações, distorções, escolham aí o substantivo. Prefiram todos. O mais espetacular, e os portugueses não têm obrigação de saber disso, é que um inquérito, aberto pela Polícia Federal, investiga a participação do próprio Lula no mensalão. Foi aberto a pedido do Ministério Público Federal em abril do ano passado. E o caso diz respeito justamente a Portugal. O então presidente do Brasil teria intermediado a obtenção de um repasse de R$ 7 milhões de uma fornecedora da Portugal Telecom para o PT, por meio de publicitários ligados ao partido. Os recursos teriam sido usados para quitar dívidas eleitorais dos petistas. De acordo com Marcos Valério, operador do mensalão, Lula intercedeu pessoalmente junto a Miguel Horta, que era o presidente da companhia portuguesa, para pedir os recursos. As informações eram desconhecidas de até 2012, quando Valério, já condenado, resolveu contar parte do que havia omitido até então. Isso significa que o homem que concedeu a entrevista ainda pode vir a se tornar um réu do mensalão. Lula exibiu outra característica notável de sua personalidade política, coisa que, até hoje, o deputado André Vargas, por exemplo, agora sem partido, ainda não entendeu. No PT, o chefão máximo é sempre inocente. Queimam-se fusíveis para preservar Lula de uma descarga elétrica fatal. Indagado sobre a sua proximidade com os mensaleiros presos, não teve dúvida.
não se trata de gente da minha confiança. Entenderam? Mas Lula repetiu à TV portuguesa uma concepção de honestidade já muitas vezes revelada por ele próprio aqui no Brasil. Prestem atenção. O importante é que, quando uma pessoa é decente e honesta, as pessoas enxergam nos olhos. Não adianta dizer que o Lula pratica qualquer ato ilícito porque o povo me conhece. Com isso, o ex-presidente está a afirmar que existe no Brasil a categoria dos homens inimputáveis, daqueles que serão sempre inocentes, mesmo que sejam culpados, e, obviamente, ele próprio é um exemplar dessa espécie superior. Assim, não importa o que o homem público faça ou deixe fazer. O que interessa é essa relação de confiança olhos nos olhos. Se a população decidir que é inocente, inocente é. É o fim da picada. Já seria uma coisa estúpida, porque esse tipo de comportamento permitiria, claro, que muito bandido passasse por inocente. Afinal, quem disse que o olho revela o criminoso? Mas pode acontecer algo ainda pior. Um inocente que não caía nas graças do povo, ou que caía em desgraça, também poderia ser considerado culpado sem ser, certo? Corolário da máxima luliana. Ele e seus amigos são sempre inocentes, mesmo quando são culpados. Seus adversários são sempre culpados, mesmo quando são inocentes. Lula também, note-se, está vivendo em outro país, está fora da realidade. Para espanto dos fatos, afirmou: acho engraçado algumas revistas estrangeiras dizerem que o Brasil não está bem. Em se tratando de responsabilidade fiscal e de macroeconomia, não tem nenhum país melhor do que o Brasil. O milagre econômico vai se manter, e o Brasil vai continuar crescendo. Até a ideia de um milagre econômico, o petista copia da ditadura. Não bastasse o ufanismo tosco que o PT passou a incentivar. O país tem uma das mais altas taxas de juros do mundo e também um dos menores crescimentos do mundo para países na sua faixa. O déficit nas contas externas no primeiro trimestre é o maior desde 1970, 25 bilhões de dólares. O déficit projetado no ano é de 80 bilhões de dólares, que deve ser o segundo maior do planeta. Um dos graves problemas do país é justamente a balança comercial. No ano passado, o resultado negativo do setor industrial ficou na casa dos 105 bilhões de dólares. Não fosse o agronegócio, com um superávit de mais de 80 bilhões de dólares, o país estaria lascado. Segundo Lula, no entanto, nada há no mundo como o Brasil. Ufanismo tosco, megalomania e desapreço pela verdade. Até agora, convenham, ele tem tudo para achar que essa fórmula dá certo, não é mesmo? Parece, no entanto, que camadas crescentes da população começam a se dar conta do engodo. Por Reinaldo Azevedo.